nós vamos disponibilizar para vocês no ambiente também, tá? Primeiro eu quero falar da minha alegria em estar aqui com vocês depois da nossa aula inaugural. Lá não dá para ver todo mundo, para ter contato com todo mundo. Wagner, se você puder desabilitar a sua imagem, ajuda a gente aqui. Não é porque você é feio não, viu? É só porque ajuda a gente no tráfego da imagem aqui. Fica tranquilo, Rodrigo. Seja bem-vindo à turma B, tá? Bom, pessoal, vocês sabem que depois de amanhã tem uma atividade vencendo, uma atividade da unidade 1 e da unidade 2 do guia de... Deve ser alguma coisa aí do... Alô, alô, gente, tudo bem? Estão ouvindo bem? Voltou. Então vocês sabem, daqui 2 dias vence a nossa primeira atividade, e daí essa aula trata um pouco sobre essas unidades, tá? A unidade 1 e a unidade 2. Me desculpem, eu vou ter que falar primeiro bastante com vocês, mas vou estar atento para o chat, tá? Para as considerações de vocês. Nós vamos dividir a apresentação pela unidade 1 e pela unidade 2, e aí eu, na verdade, vou pensar informações para vocês daquilo que eu julgo importante para a formação de vocês e também para as atividades avaliativas. Na unidade 1, vocês viram que nós estudamos as teorias organizacionais, né? A ideia aqui, gente, é mostrar para vocês que, como tudo hoje, conduzir uma organização, quer seja ela civil, quer seja ela militar, tem um fundamento teórico, né? Então, alguém pensou a melhor forma de fazer, e, na verdade, dentro das universidades, está todo mundo pensando sobre como aprimorar os nossos processos de exercício de liderança, de planejamento. O primeiro autor que foi impactante em estratégia, vocês sabem que estratégia é um conceito de vocês, um conceito militar, né? Então ele surgiu quando se discutia guerras, né? Então nós, das organizações, aproveitamos isso, né? O conceito que vocês criaram, e passamos a trabalhar para melhorar o resultado das empresas, das organizações. Na época moderna, gente, quem primeiro começou a falar sobre estratégia foi o Ansoff. O Ansoff disse o seguinte: olha, as organizações precisam pensar em sinergias, né? Não faz sentido 3 ou 4 batalhões da polícia, 3 ou 4 filiais de uma empresa existirem se eles não combinarem formas de sinergia. Olha, você é bom nisso? Eu me lembro que um trabalho que nós fizemos com o Corpo de Bombeiros, aí do Distrito Federal, agora recentemente, no início do ano, né, eles estavam vocacionando os diferentes batalhões por atividades em que eles eram muito bons, né? Então, salvamento, um determinado batalhão, né? Incêndio em prédios, um outro batalhão. Não valia a pena todo batalhão fazer tudo, né? Graus de especialização maiores seriam mais interessantes, lógico, também considerando a questão da localização deles. Então, Ansoff foi o primeiro teórico e ele trouxe essas contribuições para a gente. Eu vou dar uma pincelada em todas as teorias e daí a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, tá? Também na década de 60, gente, em 62, o Chandler trouxe para a gente aquilo que vocês fazem muito bem,
que é, olha, nós precisamos separar nas organizações o que é e quem é estratégico do que é e quem é operacional. Tá? Então, às vezes, quem planeja não é bom de executar, e às vezes quem executa também não é bom de planejar. Né? Então, vejam que do ponto de vista histórico, isso não é nada. Né? É de 1962 para cá, tá? Mas alguém pensou isso e vocês usaram isso de uma forma bem interessante. Estou ouvindo a sua observação aí, viu, Marques? Vamos trabalhando com ela. Mais recentemente, gente, em 1970, o Mintzberg, que é um canadense, ainda vivo, vem no Brasil de vez em quando, ele trouxe a visão de que estratégia tem o poder de ser visão, de ser a direção. Uma estratégia bem definida pode direcionar os esforços de toda a corporação para um determinado objetivo, para um determinado fim. Hoje, a gente está em 2016, isso é banal, né? Mas quando ele fala disso em 1970, ele rompe, ele fala, olha, não é que é verdade, se os líderes não souberem traduzir aquilo que eles querem em uma perspectiva, em uma visão, em uma direção, eles não vão conseguir o tão sonhado, o tão ambicionado alinhamento das organizações. Esse autor, gente, ele também diz algo que é interessante. A gente leva um tempo danado, o Estado-Maior de vocês, desenhando o planejamento, mas a dinâmica, a realidade é tão forte que quando a gente conclui um planejamento, ele já começa a estar defasado. Né? Então esse foi o autor que chamou a atenção para esses aspectos. O Anderson, gente, em 1970, se vocês observarem na imagem, ele está ali em um quadro negro, né, com um quadrado dividido em 4 quadrantes menores. Ele foi o primeiro a trazer mecanismos, instrumentos, ferramentas para a gestão, para o exercício do comando, para o exercício da liderança. Ele criou a matriz BCG, BCG de Boston Consulting Group, e essa matriz ela classifica produtos, classifica setores, classifica... Sim, cultura organizacional interfere e nós vamos falar bastante sobre isso. Essa matriz, gente, por exemplo, pega produtos de uma organização e fala, olha, esse produto é a vaca leiteira, é o que dá o rendimento, esse produto é a interrogação, esse produto é abacaxi, esse produto é estrela cadente. Então, ele foi o primeiro a trazer ferramentas, mecanismos para o nosso cotidiano. Também vivo, sempre vem ao Brasil. Esse teórico, em 1980, ele desenvolveu o conceito da vantagem competitiva. Né? Então, ele foi o primeiro a cunhar esse conceito. E isso foi aplicado em organizações, mas foi aplicado também em países. Né? Em 86, ele lançou o livro Vantagem Competitiva das Nações. Né? A União Europeia é muito baseada nisso. Se o país era bom em produzir laticínios, mas não era bom em produzir, por exemplo, embutidos, ele fazia os laticínios e outro país fazia os embutidos e eles faziam os trade-offs, as trocas ali. Né? Vantagem competitiva, gente, está sendo aplicada por diversas organizações. Né? Eu estava agora há pouco com a turma anterior, com a turma A. Né? E, por exemplo, há polícias no mundo que querem se destacar por diferenciação, por vantagem competitiva. Né? A polícia de Londres, por exemplo, até recentemente se gabava no mundo todo de ser uma polícia com a menor letalidade. Né? Então, o Porter foi o autor, o teórico que trouxe o conceito de vantagem competitiva. Vocês precisam conhecer isso para saber que existe o porquê disso e no que isso vai impactar o exercício do comando de vocês nas unidades, nas organizações militares. O Porter também disse, gente, algo que para vocês, no ambiente militar, já é exercido há algum tempo, que é a cadeia de valor. Ele foi o primeiro a dizer o seguinte, olha, não dá para conceber uma empresa se todo mundo que se relaciona com essa empresa não estiver comprometido, não estiver alinhado, não estiver preparado. Tá?
Fernando, eu vou pedir só para você desligar a câmera, que daí a minha voz funciona melhor. Cadeia de valor, gente, a ideia é essa, tá? Então eu preciso ter várias ações para assegurar que o resultado daquela organização, daquela corporação, vai ser interessante. Que legal, Joaninho, nós vamos falar sobre isso, tá? Fica tranquilo, Fernando, tamo de boa aí, é só para a gente facilitar. Um outro autor, gente, o Andrews, agora em 80, ele disse algo que para vocês já existe há algum tempo, né? Talvez até por influência dele mesmo, que é a questão da estratégia criar padrões para a tomada de decisões, né? Quando a gente não tem padrão, né, por exemplo, em uma negociação de sequestro relâmpago, no atendimento de uma ocorrência, na abordagem, cada viatura trabalha de uma forma, né? Então vocês têm aí os POPs, né? Procedimento operacional padrão, né? Foi esse o sujeito que criou isso. Falou, olha, vocês estão falando em estratégia, mas uma estratégia é assegurar que todo mundo que faz determinada função vai realizá-la da mesma forma, né? O Andrews trouxe esse raciocínio, trouxe esse conceito para a gente. Outros teóricos, gente, da década de 90, infelizmente o Prahalá, que é um indiano que foi morar nos Estados Unidos, já é falecido, né? O Hamel, que é o de bigode, ainda funciona? Sim, Jorge, né? É fundamental. Por isso que vocês têm os níveis de supervisão, né? Tem lá o sargento, tem o capitão, tal. Vocês, de fato, precisam esse exercício, essa cadeia de exercício que assegura o cumprimento dos protocolos, dos procedimentos padrão. O Prahalá e o Hamel trouxeram para a gente o seguinte: vocês já ouviram falar de chá, né? Quem fez formação na área de humanas aí, conhecimento, habilidades e atitudes. O Prahalá e o Hamel falaram, isso é legal mesmo, isso é da década de 60, o pessoal da área comportamental que trata disso, tal. Mas tem muita gente treinando, inclusive nas academias militares, chás, conhecimento, habilidades e atitudes que refletem outra época e não o planejamento estratégico da organização do momento presente. O que eles cunharam, gente? Ainda dentro de Harvard, né? Eles escreveram o artigo The Core Competences em 1986, se eu não me engano. Eles disseram o seguinte: só vale a pena uma academia de polícia formar o seu pessoal com base no que o Estado-Maior está discutindo, né? O que tem que ilustrar os assuntos que vão estar nos bancos escolares das empresas e das organizações são aquilo que está definido no planejamento estratégico. Então eles dizem o seguinte: as polícias estão se transformando em polícias comunitárias. Essa é uma competência essencial. Tá, legal. Pronto. Na academia eu vou ter que ensinar isso. Tá? Então eles fazem essa ligação entre o que deve ser ensinado para as equipes e isso deve refletir aquilo que está sendo pensado pelo Estado-Maior. Gente, eu estou lendo aqui, estou conversando com vocês, lendo as contribuições de vocês aqui também, tá? Então fiquem tranquilos que não é unidirecional, não. Eu vou lendo e o que eu conseguir trabalhar com vocês, eu vou trabalhando, tá? Em 1997, gente, esses dois pintas boas aí que vocês estão vendo, o Kaplan e o Norton, eles disseram o seguinte: olha, no mundo todo, tanto em organizações civis como organizações militares, só se pensa no dinheiro, né? O que vale é a execução orçamentária, é o faturamento, é o lucro. Mas tem muita organização perdendo aquilo que definiu no planejamento estratégico, como o da Silva falou aí agora, ou perdendo possibilidades de crescimento, porque elas não olham outras perspectivas. Esses dois caras aqui, gente, nós vamos estudá-los, se eu não me engano, na unidade 7 outra vez, ou 6, eles fizeram o seguinte: financeiro é importante, tem que ter execução orçamentária, mas isso assegura só o presente. Nós precisamos de métricas, de perspectivas que nos impulsionem também para o futuro. E daí foram eles que trouxeram o conceito de Balance Scorecard, BSC. Tá? O que é isso, gente?
é trazer para a atuação nossa outras perspectivas que não só a financeira. Quais são? Aprendizado e crescimento, que diz respeito às pessoas, processos internos, será que a ocorrência está sendo atendida da melhor forma, né? Hoje a gente fala de georreferenciamento, eu pus isso nas questões de vocês aí, né? Disse para a turma anterior, há 3 finais de semana, em um domingo, foi capa na Folha de São Paulo, que a Polícia de São Paulo conseguiu mapear ao longo da Avenida Paulista quais são os horários mais comuns e os lugares mais comuns por tipo de delito, né? Então, os policiais infiltrados, por exemplo, já sabem que naquela hora, naquele determinado local, na Avenida Paulista, tem que estar a postos, porque é ali que acontecem, com base em ferramentas estatísticas, os maiores índices de criminalidade. Então, esses autores trouxeram esses conceitos. Olhar processos internos, olhar o público-alvo, no caso de vocês, os cidadãos, e olhar também a formação de pessoas, tá? Vejam que do ponto de vista histórico, gente, 97 não é nada, né? Isso foi no hemisfério norte, até chegar aqui no hemisfério sul. Que bom que já faz, Castelar, tá? E é disso, a gente vai passar as teorias justamente para que vocês se sintam aí bem definidas. E um bom balance scorecard é fantástico, ele trabalha causa e efeito, um processo ajuda no outro. Que bom que vocês estão dizendo esse tipo de coisa. Outros teóricos, gente, acho que vai sempre aí a Brasília, né, o Circo de Soleil. O Circo de Soleil, gente, é fruto do raciocínio que está nesse livro aqui. Estratégia do Oceano Azul, do Kim e da Malborne. Eles desenvolveram o conceito, gente, de que tem muita gente brigando por coisas que está todo mundo dividindo, e que é um oceano vermelho, um oceano cheio de sangue, e tem um enorme oceano azul a ser explorado que ninguém, ou que poucos ainda enxergaram, né? Então vejam a gente fazendo uma aula através da internet, né? Vejam o que o Circo de Soleil representou para os circos tradicionais, né? Um circo hoje, para sobreviver, para não soltar o leão que está morrendo de fome, ele cobra ingressos de R$20. O Circo de Soleil cobra R$600 ou $200 fora do país em um espetáculo, tá? Eu vou fazer um apanhado com todas as teorias para depois a gente fazer um fechamento, tá? Então, mais uma teoria para o arcabouço, para o repertório de vocês. Se vocês já participaram, gente, que legal, Cardoso, que bom, que bom. Se vocês já participaram de um processo de planejamento estratégico, embora ele seja muito efetivo, ele é muito cansativo também, ele dá muito trabalho. Em 2010, o Osterwalder desenvolveu, com sucesso tremendo, um modelo de planejamento estratégico que é o Canvas. O Canvas se propõe. Que legal, Costa, muito bom, tá? O Canvas, gente, é um planejamento estratégico e uma folha de sulfite, tá? Para essa meninada que já nasceu no smartphone, para os filhos de vocês, né, que já está em outra, né, não adianta fazer um planejamento estratégico. O Canvas, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada na ferramenta. Infelizmente, as nossas disciplinas, elas tratam muitos conteúdos, então a gente não consegue aprofundar em todos, né? Mais na parte reflexiva eu quero fazer com vocês, mas o Canvas é um ótimo modelo para que a gente possa trabalhar estratégica. Então, na unidade 1, tanto no guia de estudos, como nessa apresentação e nesse bate-papo com vocês, o que nós tentamos trazer? As principais teorias, para que vocês percebam que, para quem exerce comando, quer de uma organização militar, quer de uma empresa, há muita ferramenta disponível, tá? Nós vamos falar um pouquinho em gestão de pessoas, eu vou falar para vocês da questão da avaliação de desempenho. Então, hoje é possível fazer avaliação de desempenho, por exemplo, pela Ninebox, que é uma ótima ferramenta. Vocês têm hoje, como gestores, como comandantes, um repertório significativo e validado de ferramentas,
de instrumentos para que possam fazer uma melhor gestão. E todos eles muito influenciados pelas novas tecnologias. Isso que está acontecendo na nossa aula agora. E o que está acontecendo em gestão, como eu passei para vocês, o georreferenciamento, o vídeo monitoramento, quer dizer, é uma transformação, né? Ao invés da viatura ficar circulando para ver se dá sorte de pegar uma ocorrência ou estar próxima de uma ocorrência, a central de comando, né, aquele centro de controle de operações no Rio, que foi doado, ele foi doado pela Cisco para o Brasil, uma parceria da Cisco com a IBM, né? Pelo vídeo monitoramento eu desloco a viatura que está mais próximo, sou mais efetivo, chego mais rápido. Então a primeira unidade do nosso guia de estudos vocês já estão puxando o assunto da unidade 2, né, Costa? Mas que bom, que bom. A unidade 1 serviu justamente para eu fazer essa panorâmica com vocês. Eu sei que é quase que um passeio turístico e um trem-bala, né? Então a gente vai passando pelas estações em uma velocidade significativa, mas a ideia é só que vocês tenham uma visão de quão profícuo é o ambiente de gestão, de planejamento estratégico, tá? E daí aqueles que quiserem se aprofundar, inclusive com a nossa ajuda, terão condições de fazê-lo, e é muito interessante, eu posso assegurar para vocês que é bem importante. Se na unidade 1 nós fizermos uma incursão pelo ambiente dos teóricos, das principais teorias de gestão, um de vocês até recentemente me perguntou no ambiente, pô, professor, mas o senhor está falando das teorias de gestão, não falou nada de coaching, né? É natural, gente, as teorias, elas só chegam a esse status depois de sedimentadas, né? Então o coaching é muito recente, ele ainda está provando para o que veio, né? Então a gente trabalha com as teorias já consolidadas, com as teorias já consagradas. Deu para ter uma ideia geral, eu sei que eu falo rápido, né? Mas deu para ter uma ideia geral do que está na unidade 1? Vocês perceberam relação com a atividade e tal? Tá tudo bem, gente? Marcela é rápido no teclado, Castelar, beleza. Então, como o Costa já estava me puxando, um outro assunto que faz parte dessa primeira parte da nossa apostila é a questão da organização pública, né? E daí, diferentemente da parte administrativa, organizacional, a teoria de organização pública, ela já é centenária, né? Então a gente já tem autores tratando disto há algum tempo. Legal, nós vamos falar sobre isso agora, Juvenildo, tá? Para a gente discutir um pouco a administração pública, gente, na apostila e aqui na aula, e esses slides refletem a apostila, mas vão estar disponíveis para vocês também, eu dividi a nossa conversa em 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos fazer um resgate da história da administração pública no Brasil, que eu acho que é interessante, né? Vocês já conhecem, isso de fato é revelado, a gente estuda isso em história e tal, mas eu acho que é legal, com uma visão crítica, né, dentro de uma corporação, a gente fazer isso. Bom, gente, no período colonial no Brasil, nós tivemos um processo dúbio, né, em alguns momentos, um vazio de autoridade enorme. Então, a colônia só pedia para que nós enviássemos para lá as nossas riquezas, pouco se importavam, por exemplo, com o policiamento das nossas fronteiras, né? Vocês se recordam, o Brasil foi invadido por franceses, tentativas por ingleses, holandeses em Recife, deixaram um ótimo legado lá, né? Então, no período colonial, ora a nossa administração pública era praticamente um vazio de autoridade, ora ela era um exercício de forma muito autoritária, com mão pesada, arrecadação, derrama, vocês se lembram de todos esses aspectos. Em síntese, no segundo parágrafo aí, isso, Marco, vocês vão me adiantando, daí eu fico animado e corro, depois vocês reclamam comigo, tá? Mas em síntese, o período colonial, ele foi marcado por ser autoritário, frágil e ineficaz, né? Os regulamentos vinham prescritos da metrópole, a colônia tinha só... E muita coisa, né? Eu sei que
alguns de vocês passaram por Coimbra, eu também passei por Portugal, mas o reino era um reino pequeno, né? Eles faziam uma prescrição de tudo, né? Então, para lá tudo bem, um território menor tal. E queriam fazer a mesma coisa com o Brasil colônia. Graças a Deus e graças ao Napoleão Bonaparte, né, que fez um processo de invasão na Península Ibérica, a família real se vê acuada e corre para o Brasil, né? Tinha boas informações daqui, já sabia que a gente era gente fina, prata da casa, e a família real achou por bem vir para o Brasil. Como o Marco Antônio de Souza aí adiantou, evolução realmente começa no país a partir de 1808. Né? Nesse período que é constituído em 1809 por causa da PM, né, Campos? Gostei aí da carinha assim. É nesse período, gente, que daí a gente tem, de fato, a Academia Militar, o Arquivo Militar, fábrica de pólvora, várias benfeitorias civis também, né? Então, Correios, as primeiras tentativas do ensino superior. Aliás, no período colonial era proibido ter o ensino superior na colônia portuguesa, né? Até nisso nós perdemos para a colônia espanhola, que permitia já a educação superior. Isso mesmo, Alexandre, o Estado começa a se desenhar, o Castelar aí está falando dos outros ganhos do período imperial. Na regência, a gente tem ali um esboço, uma tentativa de organização, de profissionalização da administração. Então, há ganhos significativos que são inquestionáveis para a administração pública no período imperial do país. Mas, em função das tensões sociais, do movimento abolicionista, o Império tinha um problema que era a centralização com mão de ferro, né? Sim, era uma ideia antiga, mas foi o Napoleão Bonaparte que startou, né, Santos? Sim, mas nós tivemos ali com o Feijó, né, uma presença maior, mais organizada. Mas, gente, forçando, e no finalzinho do Império, uma pressão muito grande pela descentralização, um território como o brasileiro, né, sendo premido por um poder central, tal, isso acabou resultando na proclamação da República, e daí, nesse rápido resgate histórico, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu em termos de administração pública no período da República Velha, né? A República Velha marca esse nosso processo de transição de um período mais patrimonialista, mais arcaico, mais patriarcal, para o que se pode chamar de república, de um Estado um pouco mais presente. E daí não tem como a gente desassociar, nós nessa era ainda a gente tem o que foi chamado de pacto republicano, né? Então, a República Velha, ela se marca pelo paternalismo, o Alexandre está dizendo aí. Sim, nós sabemos disso, Santana, né? Mas essa Primeira República, ela é um período de transição. Então, as elites, de fato, dão as cartas, influenciam os nossos mandatários, mas a República Velha serve para sedimentar um processo de um Brasil moderno que viria mais tarde, após a Revolução de 30. Né? Então, o Estado brasileiro moderno, com as suas estruturas, um pouco menos pessoal, ou seja, mais impessoal, surge a partir da década de 30. E tem algumas razões de ser, né? O Estado, desta forma, gente, ele começa a fazer o processo de aparelhamento do Brasil, né? O bom aparelhamento, né? Então o Estado precisa de superintendências, o Estado precisa de mais ministérios, o Estado precisa, por exemplo, né, agora está sendo recuperado, mas do Banco de Desenvolvimento. Então a estrutura do Brasil, de fato, como um aparelho de Estado, começa a surgir a partir
da década de 30. Ao longo desses 80 anos, gente, em alguns momentos, olha só que absurdo, a gente precisava de agências governamentais externas para fazer o processo de modernização do Estado. Então a gente não conseguia fazer a modernização do Estado com o próprio aparelho do Estado. Precisava criar algumas agências, aquelas forças-tarefas, tal, para que o Estado pudesse se mover. E em outros períodos a gente tinha, de fato, ilhas de excelência, como a gente ainda tem hoje, né? A gente pega uma Embrapa, é uma ilha de excelência do Estado brasileiro, e tantas outras. Ao longo dessa trajetória, gente, em 3 ocasiões, 2 no regime autoritário e uma já no período pós-redemocratização, nós tivemos as chamadas reformas administrativas, né? Então, em 38, com Vargas, uma reforma importante, criação do DASP. Para a época, sempre a gente tem que analisar a história com o contexto, né? Não estava ainda, Marco, mas era necessário, né? Em 38 a gente faz uma primeira reforma administrativa, em 67 já com a mão de ferro dos generais, mas com uma vontade de profissionalização da administração pública muito forte, com o apoio das agências americanas de inteligência e de desenvolvimento, de regulamentação, de criação de aparatos estatais, e em 95, aquela reforma que é uma reforma mais cidadã, muito influenciada pela Constituição de 88, uma reforma que nos olha como cidadãos, como quem contribui com o Estado e que, portanto, deve ser atendido pelo Estado, preconizada, caso raro no mundo, né, por um teórico que sai da sua condição de teórico, o ministro Bresser, e assume uma posição no Estado brasileiro e que, de fato, consegue dar uma contribuição fantástica. Sim, Duarte, né? Isso. Então, gente, desculpem a minha pressa taquigráfica, né? Mas é só para a gente não perder, senão parece que vocês estão ouvindo um rádio, né? A ideia é, sinteticamente, dizer das fases pelas quais o nosso país passou. Rodrigues da Rocha, se você puder desligar a imagem, melhora o áudio nosso. Então, gente, esse foi o histórico, brevemente e tal, para marcar com vocês. Lógico que nas atividades eu aprofundo um pouco mais, da mesma forma que eu brinco com vocês aqui na aula, eu brinco com vocês nas atividades também, tem algumas barbaridades que eu falo lá para vocês, mas justamente para despertar o espírito crítico de vocês. Ainda na unidade 2, e aí com um olhar um pouco mais fundamentado em teoria, nós vamos falar das teorias sobre o Estado, né? E daí depois nós vamos mesclar o que nós vimos no Brasil com as teorias sobre o Estado. Muito provavelmente vocês já devem ter estudado isso, mas o Estado moderno, gente, o Estado como mais ou menos a gente conhece recentemente, aí de 200 anos para cá, ele nunca foi um ato contínuo, né? Então a gente tem um processo meandroso, como eu chamei para vocês, na apostila. Então a gente avança em termos de Estado, retrocede, vejam a Alemanha nazista em pleno século XXI, né? Depois de um Estado que foi o pai da teoria crítica, que influenciou pensadores em todo o mundo, tal. Mas o Estado, mais ou menos como a gente conhece, com avanços e com retrocessos, ele surgiu da modernização das estruturas e dos processos de aparelho do Estado. Essa ideia, gente, é influenciada pela monarquia, que estava sendo muito pressionada para se abrir, né, para que, de fato, se aproximasse, e pelo crescimento do mercantilismo, né? Então, foi dessa conjunção de fatores. As monarquias sendo ameaçadas, algumas resistiram até a atualidade. E o poder mercantilista, boa, viu, Costa? E o poder mercantilista é dessa junção de interesses, dessa combinação de interesses, que surge o Estado, ou pelo menos o esboço do Estado tal como nós conhecemos hoje.
Infelizmente, como alguns já estão escrevendo aí, sim, concordo com você, Feitosa. Essa origem do Estado, ela resultou em um Estado aristocrático e patrimonial, né? Então, a soma do interesse das duas elites, da elite de poder e da elite de poder econômico, poderio econômico, de interesse comercial, que falou, olha, vamos aqui organizar um Estado para a gente não ter muito problema com essa revolução aí dos plebeus, que cada vez se anuncia com maior vivacidade. Essa foi a origem de Estado. O da Rocha está falando aí da democracia, de nada, né? Nesse momento aqui do Estado, não se falava, infelizmente, em democracia. Então, a origem do Estado, esse Estado patrimonial, das 5 características de um Estado, tal como nós conhecemos hoje, ou seja, um Estado que tem Constituição, que tem um sistema jurídico, de preferência independente, que tem um bom serviço público, que tem um governo e que tem partidos políticos e parlamento independente, de tudo isso, na verdade, nos primórdios do Estado, havia só a Constituição, o serviço público mínimo e um governo mais ou menos organizando, presidindo a população. Essa foi a origem de Estado e isso remonta a 200 anos atrás, que na verdade, do ponto de vista histórico também, é muito pouco. Foi assim durante muito tempo, gente, até que um teórico que é muito distorcido, mas que deve ser reverenciado, sim, Leonardo, né? O liberal, sim. Já havia um esboço, concordo, já havia um esboço de Estado, mas esse Estado absolutista, esses teóricos, são esses mesmos. Bom, o Max Weber traz para a gente a administração pública burocrática, né? E aí, de fato, há uma transformação. Então, a gente usa burocracia como um termo pejorativo, mas, na verdade, gente, na origem, se a gente pega o contexto, ou seja, saindo de um Estado autoritário, aristocrático, paternalista para alguns, Max Weber vem e fala, olha, não está legal, né? A população não está sendo atendida. Um bom Estado deve ser pautado, vejam a expressão dele, pela racionalidade impessoal, né? Um bom Estado deve estabelecer com nitidez as relações de mando e subordinação e os objetivos que busca atingir. Essa é a origem da administração pública burocrática. O grande problema, gente, é que a burocracia, em alguns países, foi distorcida, né? Foi implementada de uma forma incorreta. Mas a burocracia, em sua origem, ela é um Estado que seja impessoal, que atenda bem o nobre e que atenda bem o cidadão, o súdito, que só contribui para com a coroa. Então, na sua origem, a burocracia tinha esse formato. Concordo com você, dos Santos, é isso mesmo, tá? Isso da Silva, tá? Já eu vou falar, Valdinado, do neopatrimonialismo, nós vamos chegar lá já, tá? Ainda falando dessa transição do Estado, gente, então a gente já viu o Estado patrimonialista, que hoje a gente se envergonha dele, mas que na época fazia algum sentido. Passamos pelo Estado burocrático e vamos chegar no Estado da administração pública gerencial, tá? Mais recente, muito influenciado pelos teóricos ingleses, né? A administração pública gerencial fez um contraponto ao excesso cometido pela administração pública dos que interpretaram o Max Weber, né? Então, a administração pública gerencial, ela busca trazer novas práticas, instituições de fato gerenciais e redefinir a lógica da organização do Estado e das funções do Estado. Assim como a administração pública, ela também tem os teóricos que se posicionam contra, né? Para muitos, ela é o espelhamento das empresas privadas no Estado, né? O excesso, o abuso do neopatrimonialismo. Mas é uma corrente teórica forte, né?
Eu sei que vocês, não todos, são de Brasília, chegaram em Brasília em algum momento, mas se tiver algum paulista aí, eu não sei se em Brasília tem um serviço parecido, mas eu sei que a Bahia foi pioneira, né? Então aquele poupa-tempo, o Rio de Janeiro tem um serviço legal nesse sentido também, que o cidadão vai e em um único ambiente ele resolve todos os seus problemas, né? Ele tira a identidade, renova a carteira de habilitação, chama na hora aí. Beleza, Genilson, obrigado pela prontidão. Esse tipo de ferramenta, de dispositivo, gente, é da administração pública gerencial, tá? No Brasil, o principal teórico foi o Bresser Pereira, tá? Como eu disse, muito criticado por isso, né? Sim, Santos. Essa origem é francesa e inglesa, né? Os Estados Unidos também fizeram uma boa leitura, uma boa interpretação. Falando especificamente do Brasil e de alguns países ainda em desenvolvimento, né? Nós vamos chegar no modelo neopatrimonialista, que vários de vocês estão antecipando aí, estão me desafiando para conversar com vocês sobre ele. No quadro 3, gente, eu só reproduzi o quadro que está na apostila, a gente faz a comparação, através do Matias Pereira, da teoria pura entre administração pública gerencial e burocrática, tá? Então, não é a interpretação, não são os desvios, mas o que, na origem, a gente pegou de cada teoria, tá? Para que vocês conheçam lá a fundo. A burocrática quis respeitar o cidadão, né? Em face de um Estado que convivia bem com castas privilegiadas, a teoria surgiu para dizer, olha, não dá para ser assim, né? A gente está a ponto de revoluções proletárias. Ou o Estado se aprimora e governa para todos, ou nós teremos sérios problemas. A pública gerencial aprimora isso. Ela fala, bom, mas também não adianta só definir processos, só definir finalidades, nós temos que fazer isso da melhor forma. Vários teóricos, gente, lá, por exemplo, o accountability, né, que é o controle social, a administração pública gerencial, trouxe isso. Se nós temos hoje no Brasil algumas ferramentas de controle social, e é um enorme avanço, mesmo nos últimos governos nós tivemos isso, a Lei de Acesso à Informação, o Portal de Transparência Brasil, vejam, né, o que isso possibilita hoje em termos de controle social, de corregedorias. Então, são evoluções. Agora, infelizmente, o Brasil ainda tem uma parte do Estado que convive muito bem com o patrimonialismo mais moderno, transvestido, né? Quase que aceito nos padrões tradicionais, né? Que é esse neopatrimonialismo, né? Eu usei com a turma passada, agora há pouco, o exemplo do Renan Calheiros, de pegar um avião da FAB, se dirigir até Recife para fazer um implante capilar, né? Com toda a estrutura de Estado ao seu dispor, né? No nosso material mesmo, se deixa entender do Maluf em São Paulo, né? Então, aquele governante que... O Arruda fez alguma coisa parecida com isso em Brasília, Roriz, eu sei que são nomes polêmicos, então eu vou falar de outras regiões do país, mas governos, na verdade, políticos que no exercício do governo se apropriam da estrutura e passam a conviver como que ela também fosse sua, né? Essa é um pouco a história da teoria do Estado, lógico, de uma forma muito simbólica, muito taquigráfica para vocês, a CM na Bahia, né? Esses são os que funcionam bem no regime neopatrimonialista. E às vezes até nas corporações, né? Eu sei que nos militares, alguém disse aí em comentários anteriores, olha, não teve um militar em exercício de governo que ficou rico, e é verdade, né? Mas que infelizmente se transformam, como o da Silva está dizendo aí, em caricaturas infelizes, né? O Sarney no Maranhão e tantos outros. Então, em síntese, gente, nós vimos nessa segunda parte que o Brasil, enquanto Estado, foi se transformando, né? Nós fomos muito marcados pela nossa colonização, né? Os portugueses, com a sua visão cartorial, né? Prescritiva, nos influenciaram e influenciam
até hoje. No período do Império foi importante, porque nós recebemos a autorização para que nos constituíssemos de uma melhor forma, nos aparelhássemos de uma melhor forma. Com a proclamação da República, vem os avanços, mesmo que a República Velha seja um período de transição, e daí, no que nós chamamos de Estado moderno, Brasil moderno, né? Com Juscelino, com governantes do período militar, nós conseguimos, de fato, melhorar bastante, até chegar no momento pós-Constituição de 88, em que nós fomos muito influenciados pelo restante do mundo e conseguimos associar ganhos sociais, quase que um welfare state brasileiro, com uma administração pública um pouco mais efetiva. Em que pese que o neopatrimonialismo ainda impera e ainda influencia, infelizmente, para mal, né? Então, uma relação promíscua de empresas com o Estado, isso está sob investigação agora, grandes grupos recebendo recursos do BNDES de forma subsidiada, um valor que equivale a 10 bolsas famílias, né? Então, alguns questionam, por exemplo, Bolsa Família, que é constitucional, que está lá, que é um direito, né, das economias mais desenvolvidas e tal, e às vezes a gente faz isso transvestido de um neopatrimonialismo com as elites oligárquicas do país. Em síntese, gente, o que eu tinha para apontar para vocês, e me desculpem porque de fato eu sei que eu falo um pouco rápido, nessas duas primeiras unidades era isso. E nas atividades eu tento fazer isso com vocês também, né? Levar exemplos mais próximos da realidade de vocês. O objetivo do curso de altos estudos tem que ser, à luz da teoria, à luz do que é consagrado, tentar refletir um pouco o cotidiano da força de vocês ou de forças similares para que vocês possam se inspirar. Gostaria de falar um pouquinho, ouvi-los aí com relação ao que vocês quiserem desses dois capítulos, dessas duas unidades com as quais nós trabalhamos. Sim, Castelar, né? A Constituição de 88, dizem até que a gente não tem orçamento para fazer tudo o que ela prevê, mas a Constituição de 88 previu um ambiente de melhor serviços sociais e uma administração mais eficiente, né? Um Estado mais presente, com controle social. Então, ela concatena aportes teóricos dessas duas visões. Avanços sociais, foi o período que a gente avançou para a previdência dos trabalhadores rurais, o benefício de prestação continuada, que é para aquele impossibilitado de trabalhar, mas também com um Estado mais efetivo, né? Com uma administração que alguns até acham que nós excedemos, tanto nos avanços sociais quanto na estrutura de Estado, mas ela foi desenhada para melhor atender o cidadão. Ela foi muito baseada na Constituição espanhola e em algumas outras constituições. Que legal, Campos, que bom. Dos Santos, há essa visão, tá? Para muitos, o que nós imaginamos lá, a gente não tinha Estado, não tinha PIB, tanto é que a PEC agora nada mais é do que isso, uma emenda àquele dispositivo que foi pensado lá atrás. Há uma corrente que pensa nisso. Não costumo emitir a minha opinião, mas hoje eu já tomei 3 pingas aqui em Minas, mineira, então tá fácil para conversar com vocês. É brincadeira, tá, gente? Mas a minha opinião pessoal é que eu acho que a gente pode enxugar, mas principalmente nos privilégios desse Estado neopatrimonialista, tá? Então, não faz sentido a gente discutir 25 bilhões com a Previdência Rural, não chega a isso, sem discutir 250 bilhões que vão para empresas privadas que poderiam captar no exterior através do Banco de Desenvolvimento Social. A gente não pode ter também essa visão negativa, né, de que a gente levou 500 anos e está no mesmo lugar. Eu acho que, de fato, a gente avançou da Silva. Talvez não no que a gente merecesse, mas a gente volta a falar de administração pública na disciplina, se eu não me engano, na aula 6 e tal, e principalmente, gente, em termos de controle social, e graças à tecnologia da informação,
Isso é muito importante. Souza, a minha visão do Bolsa Família, eu passei um tempo em Portugal, no período do doutorado, as sociedades europeias se acostumaram com isso, né? É aquela ideia do suplicídio, da renda mínima, que aliás começou aí em Brasília, né? O Estado tem que dar condições mínimas de sobrevivência, na minha visão, para aqueles que não têm. O grande problema é fazer uso assistencialista, eleitoral disso. Mas seria interessante que o Estado, de fato, para aqueles que são os menos favorecidos, desse condições mínimas de sobrevivência. Deixa eu pegar do Nobre aqui. Comentário do Nobre. Concordo, Nobre. Tá? O grande problema, e a gente vai discutir um pouco mais isso nessa unidade futura, é a questão do que é de Estado e do que é de governo, né? Então, o Estado nosso ainda precisa, de fato, existir com políticas de Estado tal, e não ficar dependente de políticas de governo. A gente tem avançado nesse sentido, nós fizemos um Plano Nacional de Educação para 10 anos, já pelo segundo decênio, fizemos vários outros planos nacionais que perspassam vários governos. Concordo com a visão de vocês que o Estado pesado. A gente está caminhando, Rocha, para essa questão de mecanismos contra a corrupção. Não, Santana, a gente não pode usar o curso para desanimar, não. Pelo contrário, né? E Santos, Portugal foi muito influenciado e teve que se modernizar, senão ele não entraria para a União Europeia, né? Então a União Europeia forçou Portugal a se desenvolver. É bem verdade que deu recursos para isso também, mas hoje Portugal, de fato, é um outro país, muito em função da União Europeia. Concordo, Nobre, com essa visão dos interesses pessoais, e nós estamos em um curso que fala para um equipamento do Estado, e vamos dizer das boas práticas, vamos trazer para vocês boas práticas. Concordo, Carneiro, né? Eu acho que de fato dá para a gente trabalhar, tirar interesses, privilégios de alguns e se aproximar mais do que a Constituição de 88 previu. Se existir excessos, vamos repensar isso também. Sim, Castelar, sim. Mas, assim, já há avanços. O problema é que a gente não tinha nem plano, né, Castelar? Já há avanços a partir de planos que foram feitos, né? Vejam só a luta que foi para nós termos um ensino fundamental de 9 anos, né? Países bem mais pobres do que o Brasil fizeram isso em muito menos tempo. E foi graças ao Plano Nacional de Educação anterior que nós migramos para os 9 anos. Da Silva, acho que a luta é essa. Não concordo, Ramos, que o Estado está falido. Tá? Veja a questão do Ministério Público, né, que é um órgão de Estado também. Às vezes a gente confunde Estado com o Poder Executivo. Né? Mas, assim, a gente tem boas ilhas de excelência. Eu sou um otimista. Eu acredito que as coisas acontecem. Concordo perfeitamente, Ramos. Tá? É disso que nós estamos falando. E se a gente se espelhar em nações mais desenvolvidas, de fato, a gente está falando de algo maior, que perpassa anos, que perpassa governos. Que bom que vocês estão discutindo entre vocês aí, né? Isso é muito bom, é o nosso objetivo. Sim, da Silva, né? Aliás, Santos, essa é a nossa sorte, né? Porque também se todos os planejamentos fossem integralmente cumpridos, o nosso papel enquanto líderes, gestores, estaria em choque, né? Concordo, Carneiro, nós somos ricos. Campos, não há essa ligação. Tá? O unidade 1 é para mostrar que a administração de uma forma em geral, o planejamento de uma forma em geral, vem se instrumentalizando. E vocês viram lá, os primeiros autores são de 60 para cá.
Unidade 2, a gente faz, as unidades são muito autônomas, viu, Campos? Unidade 2, a gente faz um resgate da administração pública e discute um pouquinho o papel do Estado. Então, são conteúdos de fato estanques, é um pocorri aí de conteúdos só para dar um nivelamento para as próximas disciplinas que vem no curso. Daí você me diz se você entendeu, Campos. Santana, sem dúvida nenhuma, a gente tem um problema de representação, né? Depois, para que o Poder Executivo funcione, tem o presidencialismo de coalizão, que é uma jabuticaba, é só brasileiro, e daí isso custa cargos e custa o neopatrimonialismo, tá? Eu sou da sua opinião, da Silva, e sou testemunha disso, tá? Então, gosto de citar o Poupa Tempo, gente, nós recebemos muito aqui no Unis, nós temos uma parceria forte com Portugal, professores que vêm de lá para cá, eles ficam encantados quando conhecem o SUS, né? Então a gente também tem um problema de autoestima. O Obama teve uma luta, sim, o Bresser Pereira foi ministro da desburocratização, Carneiro. O Obama teve uma luta enorme com o Congresso americano, agora, recentemente, para aprovar algo que seria parecido com o nosso SUS, que é o Obamacare, né? Foi apelidado de Obamacare. E nós temos um sistema único de saúde, universalizado, muito bom em transplante, muito bom na atenção básica, peca um pouquinho no nível intermediário, secundário, que é referência em todo mundo. E olha só, e tem corrupção, tem desvios, tem uma série de problemas. Mas nós somos, estou dando risada aí, Costa, mas é um programa que, guardadas as proporções, funciona, gente, sabe? Eu sei disso, ele é contra essa presença do Estado, Santos. Fala, Castelar. O Castelar, a grande questão é a base de comparação, né? Eu não sou tão velho assim, nem vocês, mas nós pegamos juntos o finalzinho do INAMPS. Né? Então, quando a gente pensa no sistema que existia, lógico que ele não é um modelo ideal, mas essa divisão de atendimento nossa, de UBS, de os ambulatórios no nível secundário, os hospitais de referência, o SAMU, né? Assim, o SAMU nosso é um modelo interessante. Minha mãe, Castelar, recentemente trocou válvula cardíaca coronária pelo SUS. Né? Meu pai, infelizmente, né, faleceu, mas faleceu em leito de CTI de SUS. Né? Então, assim, não dá para a gente generalizar, mas eu estou falando com vocês do ponto de política pública. Né? Sim, é disso que a gente está falando, Santos. Então, é dessa transformação. Ô Ramos, não brinca não. Tudo bem, Castelar, mas assim, muita gente sobrevive graças a esse sistema, que é um sistema universalizado, né? Sim, eles têm problema de gerenciamento. Até hoje, o cartão do SUS, que virtualizaria todos os atendimentos, e aí a gente ia descobrir como que a mesma pessoa está sendo atendida em uma cidade, em outra cidade, sem dúvida nenhuma. Né? Mas, assim, a gente precisa ter componentes para também administrar ou destacar aquilo que, de fato, então, tem problemas, como Santana está pondo, de fraude, de desvio, precisa ser aperfeiçoado, mas nós temos algo que outros países não possuem. Sim, agora eu já estou meio caduca, Carneiro, eu não sei se foi aqui ou na turma anterior para vocês, eu falei da Embrapa, né? Mas, por exemplo, a Embrapa, gente, é uma empresa pública, ela é referência no desenvolvimento de sementes, de inseminações animais, né? Então, ainda nós temos ilhas de excelência, né? Gente, em síntese, independente das minhas opiniões, e lógico, nós vamos sempre nos respeitar aqui,
Deu para ter uma ideia do que a gente precisava conversar? E vocês mesmos estão me indicando aqui, né? Solução. E a rede Sara é, de fato, de excelência, não tem o alcance, né? Ô Castelar, mas é em função da limitação do tempo. Tá. A questão da fiscalização da coisa pública, Moreira, eu acho que nós vamos avançar, sabe? E esse foi um outro avanço da Constituição de 88, quer dizer, a independência do Ministério Público, ela representa, em termos de controle social, coisas fantásticas. Que bom, Oliveira, que bom que vocês gostaram. E daí, gente, nós temos os dois próximos encontros com a mesma energia, com o mesmo interesse. Dos Santos, eu gosto da ideia, tá? Tem experiências muito legais acontecendo, por exemplo, com o Sírio-Libanês em São Paulo, com outros hospitais de referência. Eu acho que a iniciativa privada, com os recursos públicos, consegue coibir um pouco a corrupção, se forem empresas ou organizações sérias. Então, eu olho com bons olhos. Ferreira Leite, beleza, até o próximo. Não, é para ler sim, Costa Nobre, porque depois cai na prova, vocês reclamam, pô, mas o professor não falou disso, e é uma hora só, eu estou igual o Enéas aqui. Gente, não há o que agradecer não, tá? É um prazer estar aqui com vocês. A prova já está feita, Ferreira Leite, já está com o pessoal aí para eles escolherem. Até a próxima, gente. Tá? Um prazer ter tido essa noite com vocês aqui. Que bom, Oliveira. Um abraço, gente. Então tá joia. Boa noite para todos.